Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí aos novos inscritos, a vocês que me compartilham e nunca esquecem de deixar o like nesses vídeos. Hoje eu queria dividir com vocês um relato. Eu tive acesso a esse relato por causa de um gosto pessoal. Há muito tempo eu coleciono livros antigos, eu tenho essa paixão. Se vocês frequentam lá o site da Esmeril, vocês vão reparar que na loja tem uma seção, uma categoria da loja chamada Antiquário. E os livros antigos repetidos que eu encontro aí, eu restauro e coloco à venda para outros colecionadores. O livro como objeto é algo que merece ser apreciado, né? E quando eu era novinha e terminei a faculdade, eu queria muito fazer um curso de restauro. E aí, eu procurando uma aula de encadernação e restauração para aprender a arrumar os livros antigos que eu já colecionava, eu fui cair no ateliê de uma professora chilena chamada Orieta Oriz. A Orieta estava no Brasil há muito tempo, ela era encadernadora, restauradora e foi sócia fundadora da Associação Brasileira de Encadernação e Restauro. Mas não é sobre restauro que eu vou falar, é justamente sobre a experiência que ela teve com a ditadura do Allende. Sim, do Allende. Vocês esperavam que eu falasse ditadura do Pinochet? Não. A Orieta, minha professora de restauro, ela era uma pessoa muito culta, ela tinha feito letras lá no Chile, tinha muitos livros e era muito gostoso fazer o curso de encadernação e restauro, porque sempre que eu chegava lá, estava na Cultura FM, tocava música clássica o tempo todo, tinha uma parada para o café, tinham pessoas super interessantes que frequentavam o ateliê, enfim, eu fiquei lá 3 anos naquele ateliê e foi uma formação prática, né? A gente levava livros para restaurar e ia aprendendo. Mas a Orieta, ela às vezes contava histórias, né? E uma vez ela contou, eu perguntando como é que foi essa história do Chile e tal, ela acabou contando para mim o que foi o governo do Allende. Ela era muito jovem quando o Allende tomou o poder no Chile, ela presenciou tudo e ela começou o relato dizendo: quando o Pinochet tomou o poder, a gente deu graças a Deus. A classe média não aguentava mais a ditadura comunista do Allende. E ela contou, entre outras coisas, que durante o regime do Allende, quando ela foi se inscrever na faculdade, eles não deixaram ela se inscrever. Ela estava bem na época de fazer faculdade. Ela queria fazer artes. Eles falaram: não, você não pode se inscrever, você tem que ter a carteirinha do Partido Comunista para se inscrever na faculdade. Ela ficou sem fazer faculdade, porque ela falou: eu não vou tirar a carteirinha de Partido Comunista. Outro relato interessante, ela disse: toda comida que chegava na mesa das famílias era comprada no mercado negro, porque não tinha comida nos supermercados. Todos os supermercados eram controlados pelo pessoal do Allende, pelo pessoal do Partido Comunista. E as famílias não tinham mais acesso a ter comida, a não ser por meio do mercado negro, ou seja, não tinha a mínima economia no Chile durante o governo Allende, a tal ponto que nem o mais básico, que é o dos supermercados, funcionava. Outra história que ela contava, e essa eu me lembro particularmente bem, foi que um dia eles estavam lá, ela estava na casa da família dela, e de repente entra um primo totalmente desvairado, armado, ameaçando a própria família, quer dizer, ele invade a casa da própria família e ameaça todo mundo ali. E ele, esse primo, era do pessoal do Allende, era do Partido Comunista. Uma coisa muito interessante que essa história revela é o seguinte: no comunismo, em qualquer governo comunista, em qualquer partido comunista, em qualquer grupo desse tipo, a partir do momento que você está com o partido, você rompe até com a sua família. Entre o partido e a família, é o partido que você deve defender. Eu queria dividir com vocês essas histórias que eu ouvi da Orieta, porque eu sei que muita gente no Brasil não tem ideia do que é um governo comunista e realmente fica achando que é um negócio simples. Vejam, Pinochet sempre foi pintado pra gente. A gente cresceu ouvindo que o Pinochet foi um ditador que mereceu ser condenado por crimes contra a humanidade. Só que, curiosamente, não. O Pinochet foi o cara que devolveu a tranquilidade para a classe média chilena, se vocês não sabem.
A Orieta guardava com muito orgulho uma carta que ela recebeu da esposa do Pinochet, porque ela era professora de artesanato no Chile e a própria esposa do Pinochet reconheceu o trabalho que ela fazia, porque ela prestava serviço em algumas instituições sociais. E ela guardava aquela carta com orgulho. Eu falei, puxa vida, mas a mulher do Pinochet, o Pinochet não é um monstro no Chile? E ela diz, não, a história é exatamente o contrário. Se o Chile teve um monstro, o nome desse monstro foi Salvador Allende. Esse cara foi quem arrebentou com a nossa vida por lá. Então, tem uma coisa que é interessante na vida. Às vezes a gente tem a oportunidade de descobrir por pessoas que viveram tragédias o que exatamente foi aquela tragédia. Contudo, as gerações mais jovens que não têm a chance de ouvir das pessoas que viveram certas situações, como foram aquelas situações, são sempre muito vulneráveis a acreditar em mentiras passadas por aí em livros de história, passadas por aí em material de propaganda, né? Tudo que se fala sobre o Pinochet e o Allende no Brasil são material de propaganda comunista. Por isso, eu me sinto muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecer a Orieta, porque eu sei o que foi o governo Allende no Chile e eu acredito nela. Ela não veio para o Brasil para escapar daquela situação, ela aguentou a ditadura do Allende, depois ficou tranquila sob o governo Pinochet, que ela falou que voltou a ordem, voltou o respeito e voltou a tranquilidade. Ela dizia assim. E só veio para o Brasil porque o marido era engenheiro, ele foi transferido, trabalhava numa multinacional. Então, ela não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa profundamente capaz de analisar a realidade em que ela estava inserida e que, com base nas experiências pessoais, foi muito corajosa em dizer o que foi o Chile naquela época. Infelizmente, a gente está vendo que as próprias gerações mais jovens do Chile talvez não ouviram os seus pais e avós e acabaram de novo caindo no mesmo engodo, né? Eu já comentei aqui com vocês sobre um texto de Joaquim Nabuco chamado Balmaceda, é um ensaio sobre a ditadura que fala sobre fatos passados no Chile, fatos no século XIX de tentativa de golpe de Estado. No século XIX, o Chile foi palco de muitos conflitos políticos. E no século XX também. Mas para a gente entender exatamente o que aconteceu e qual foi o impacto que esses conflitos tiveram na população, a gente precisa ouvir pessoas que passaram por isso. Não adianta consultar material de propaganda. Se você é um jovenzinho de 20 anos de idade que está achando bonito o que acontece no Chile, que está se juntando aos Black Blocs, você é uma pessoa que não tem um pingo de maturidade e que deveria aproveitar sua juventude para aprender com quem teve experiências de vida mais sólidas. Apenas se você aprender a ouvir e exercitar e alimentar a sua imaginação com a realidade, você vai ser capaz de ter juízos decentes e saudáveis. Se você pautar todas as suas ações com base em propaganda de gente que quer te usar como idiota útil, você vai jogar sua vida fora, como aquele parente ali de uma das histórias que eu mencionei. Felizmente, a Orieta teve uma ótima vida, ainda deixou um legado para o Brasil, foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de Encadernação e Restauro e teve a coragem de contar para as pessoas que quiseram ouvir o que aconteceu no Chile durante essa época que é tão mal contada para nós aqui no Brasil. Era isso que eu queria contar para vocês hoje. Lamentem o que o Chile passa agora. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.